Você sabia que a Bíblia pode ter falado sobre o que está acontecendo hoje no mundo? Enquanto vemos notícias sobre tensões entre Israel e Irã, muitas pessoas estão fazendo uma pergunta muito séria. Será que tudo isso já estava escrito na Bíblia há milhares de anos? Hoje eu quero conversar com você sobre isso, mas não com medo, mas com a luz da palavra de Deus. A Bíblia sempre mostrou que Israel teria um papel muito importante na história da humanidade. Mesmo sendo um país pequeno, Israel sempre esteve no centro de grandes acontecimentos. E quando olhamos para as Escrituras, vemos muitos profetas falarem sobre tempos de conflitos, nações se levantando contra nações e momentos difíceis antes de grandes mudanças espirituais. Mas existe algo muito interessante. Mesmo em meio a conflitos, Deus nunca perde o controle da história. Jesus falou algo muito importante sobre tempos difíceis. Em Mateus 24, ele disse: "Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo." Olha que forte isso. Não tenham medo. Ou seja, Jesus já sabia que momentos assim aconteceriam. Mas ele também mostrou que esses acontecimentos não são o fim da esperança do ser humano. Eles são apenas sinais que a história continua sendo conduzida por Deus. Na Bíblia, existe uma história que mostra exatamente isso. A história de Daniel. Daniel viveu em um tempo de grande crise. O povo de Israel havia sido levado cativo em um momento de medo, um momento de guerra, um momento onde parecia que tudo tinha acabado. Mas foi exatamente nesse tempo que Deus começou a revelar coisas profundas a Daniel. Profecia sobre reinos, profecia sobre o futuro, profecia sobre como a história seria conduzida. Ou seja, mesmo quando o mundo parecia fora de controle, Deus ainda estava escrevendo a história. E talvez você esteja olhando para o mundo agora e pensando: está tudo ficando pior. Guerras, conflitos, tensões entre nações. Mas a Bíblia nos lembra de algo muito importante. Deus continua no controle. Nada pega Deus de surpresa. Nada foge do seu conhecimento. E quando olhamos para as Escrituras, vemos que momentos difíceis muitas vezes acontecem grandes movimentos espirituais. Olha aqui. Se essa mensagem está falando com você, já deixa um like nesse vídeo. Escreve aqui nos comentários: Deus está no controle. Quando vemos conflitos envolvendo Israel, muitos estudiosos da Bíblia lembram de várias profecias do Antigo Testamento. Profecias falaram sobre tempos em que nações se levantariam contra Israel. Mas também falaram algo muito mais poderoso, que no final da história Deus mostraria ao mundo que ele continua sendo soberano sobre todas as nações. Por isso, a Bíblia nunca nos ensina a viver em pânico. Ela nos ensina a viver em vigilância e fé. Talvez hoje você não esteja preocupado com as guerras entre os países. Talvez sua guerra seja dentro da sua casa. Talvez seja no coração. Talvez seja na ansiedade, no medo ou incerteza sobre o futuro. Mas a mesma mensagem continua sendo verdadeira. Deus ainda está conduzindo a história. E Ele também está conduzindo a sua história. Se existe uma coisa que a Bíblia mostra claramente é
que nenhum império dura para sempre. Mas o reino de Deus permanece. Reinos se levantam, reinos caem, mas a palavra de Deus continua firme. Senhor Deus, nós vemos tantas coisas acontecendo no mundo, tantas notícias, tantos conflitos, mas nós lembramos hoje que Tu continuas no controle de todas as coisas. Acalma o coração de quem está assistindo esse vídeo. Tira todo medo e coloca dentro dessa pessoa fé, paz e confiança no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.